Oi, crianças! Vamos continuar nossa correção? Na página 146, continua falando sobre divisibilidade, tá? Vocês precisam assistir bem aquela aula que a tia indicou, do Marcos Aba, porque eu não tenho como fazer um vídeo muito grande, então não tem como eu fazer todos para vocês. A letrinha a menos que vocês me chamem, né, no privado, quem não entendeu, a tia explica como explicou para alguns que me chamaram. Os outros que não me chamaram, eu acredito que tenham conseguido fazer, mas de qualquer forma eu quis gravar esse vídeo de correção aqui por causa dos que chamaram. Eles entenderam, mas eu vou colaborar colocando mais esse vídeo para ficar bem explicadinho. Todo número que é par, ele é divisível por 2. O que é um número par? Vocês se lembram, né? Todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Terminou em número par, ele é um número par. Ele pode ter muitos algarismos que formam ele, mas ele terminou em par, ele é par. Todos os pares dividem por 2. Então, na letra A, vocês vão colocar lá todos os pares. O 27.330, pode colocar aí. Pode dar uma pausa, quem não fez, e colocar. O 125.394, que é par. O 34.970 também é par. Todos esses são divisíveis por 2, tá bom? Significa que o 2 é divisor dele, né? Na letra B, tá pedindo os divisíveis por 3. Quais são os números que dá para eu dividir por 3 e ter uma operação exata? Isso que significa ser divisível. Dá para dividir e não sobrar nada. São aqueles números, crianças, que tá lá naquela regrinha que vocês viram do Marcos Aba. Se não conseguirem entender, volta lá naquela aula. Ele diz o seguinte, para você descobrir se um número é divisível por 3, você vai somar os algarismos do número. Aí você vai achar uma quantidade. Se aquela quantidade der para dividir por 3 exatamente, aquele número é divisível por 3. Vamos fazer um aqui. Eu vou fazer só um, tá? E vocês fazem os outros. O 18.051. 18.051. Ele é divisível por 3? Vamos descobrir. É assim que a gente descobre. Aí vocês vão fazer com os outros para descobrirem aí, tá? 1 mais 8 mais 0 mais 5 mais 1 é igual a 1 mais 8, 9. 9 mais 0, 9 mesmo. 9 mais 5, 14. 14 mais 1, 15. Opa! 15. O 3 divide o 15? Divide, porque 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Não sobra nada. Então, o 3 divide o 15. Se o 3 divide o 15, ele também divide esse algarismo grandão aqui, porque a soma desses algarismos dá 15, tá? Vocês podem até fazer a mesma coisa com o 15. 1 mais 5 não é 6? 6 dá para dividir por 3? Dá. Então, o 3, ele vai dividir esse número aqui, por causa dessa regrinha aqui que vocês aprenderam. Quando vocês encontrarem um número grandão, quiserem saber se o 3 divide ele, faz isso. Soma os algarismos. Se aparecer um número que dá para dividir por 3 e não sobrar nada, então ele divide por 3. Mesmo que ele seja um número grandão, dá para você descobrir sem fazer a operação de divisão. Tá dando para entender? Tá, né? Letra C. Quais que são os números divisíveis por 5? Todo número que terminar com 0 ou com 5. Olha lá em cima, ó. Quem termina com 0? Quem termina com 5? Ó, o 3.475 termina com 5, então esse pode ser divisível, ele é divisível por 5. E o 34.970, quem mais? 3.475, 27.330. Os pares servem para o 2, e se ele terminar em 0, ele serve para o 5 também, tá bom? Agora a letra D. Quais os números que podem ser divididos por 10? Todo número que termina com 0. Qualquer número que terminar com 0 é divisível por 10. Então, ó, todos esses que estão aqui em cima.
Terminou com zero? Põe aqui, ó. Quais que terminam com zero? 27.330 é divisível por 10. 34.970 é divisível por 10. Só esses dois, né, que terminam com zero. Então, esses são os divisíveis por 10. Tá bom? Muito fácil, não é? O 3 aqui é o que exige mais atenção no momento, que vocês vão somar os algarismos. Encontrou aqui o 15, nesse daqui. Mas não tem só esse aí não, viu, gente? Os divisíveis por 3 foi esse daqui, 18.051. O 27.330 também. Vou fazer com vocês aqui, ó. 27.330. Por que que eu sei que ele é divisível por 3? Eu não preciso fazer a operação. Se eu fizer isso aqui, ó. 2 mais 7. 2 mais 7. Mais 3. Mais 3 de novo e mais 0. 2 mais 7, mais 3, mais 3, mais 0. 2, 7, 3, 3, 0. Quanto que vai dar? 2 mais 7, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 0, 15 mesmo. É o mesmo 15 que deu aqui também. 15 também vai ser divisível por 3. Então, e outro que vai dar também é o 34.970. Ele também, você fazendo isso aqui, você vai descobrir um número que divide, que o 3 divide ele. Ou seja, ele é divisível por 3. Vou aproveitar e dar uma dica aqui, ó. De português, tá? Uma dica de português. Por que, tia, você vai dar uma dica de português? Por causa das palavrinhas. Divisível, dividendo, divisor. Essas palavrinhas vêm da palavra divisão. Não é? A palavrinha divisão, ó. Divisão. Divisão. A palavrinha divisão, ela é mãe de outras palavrinhas. Dividendo. Divisor. Divisibilidade. Divisível. Olha que tanto de palavrinha que ela criou. Pronto. Então, da palavrinha divisão, eu crio essas outras palavrinhas. É óbvio que essas aqui não nasceram primeiro, né? Essa nasceu primeiro. Tá? Então, ela é uma palavrinha, um substantivo primitivo. E esses aqui são substantivos derivados, tá? Isso é só pra gente aproveitar isso aqui, porque na palavrinha divisão a gente encontra todas essas. Essa aqui não é derivada, não. Se você analisar bem, é óbvio, né, que essa daqui veio primeiro. Uma outra dica aqui. Tia, a palavra primitiva não é dividir? Oh, gente, não é dividir. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de substantivos. E a palavrinha dividir não é um substantivo, ela faz parte de uma outra classe, tá? Que são os verbos que nós vamos estudar. Divisão dá nome. Dá nome. Isso tudo aqui está dando nome, por isso que eles são substantivos. Dividir não é nome de nada, não, tá? Dividir. Você já viu alguma coisa que chama dividir? Não. Já viu alguma coisa que chama divisão? Sim, essas operações. Divisibilidade, o que é que chama divisibilidade? Essa função aqui de conseguir dividir o outro, de um número conseguir dividir o outro, tá? Existe uma diferença entre as palavrinhas primitivas, derivadas, e para achar a primitiva, a gente não pode confundir ela com verbo, tá bom? Nós vamos continuar falando isso depois. Eu só queria aproveitar, porque como essa palavrinha tem muitos derivados, eu aproveitei para a gente já falar disso aqui. Um beijo para você.